O silêncio de um estádio vazio após a glória é talvez o som mais ensurdecedor do mundo. No dia 1º de fevereiro, o grito de campeão ecoou pelas paredes da Neoquímica Arena, gravando mais uma estrela na pele de milhões. O Corinthians venceu a Supercopa, mas enquanto a fumaça dos sinalizadores se dissipava e a cerveja secava no asfalto, uma sombra começou a crescer nos corredores escuros do CT Dr. Joaquim Grava. Onde estão os heróis? Por que, no momento de maior celebração, as engrenagens mais caras da máquina parecem ter parado? O que eu vou te contar agora não é apenas sobre futebol, é sobre o custo invisível da glória. É sobre o que acontece quando as câmeras se apagam e os deuses do gramado voltam a ser feitos de carne, osso e fragilidade. Prepare o seu coração, porque a verdade sobre Memphis Depay e Yuri Alberto vai muito além de um simples treino perdido. A terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, amanheceu com um sol tímido sobre o Parque Ecológico do Tietê. Era o dia do reencontro. O torcedor esperava ver o brilho das medalhas refletido no suor do primeiro treino pós-título. O ônibus do clube cruzou os portões do CT e, um a um, os operários da bola desceram. Mas, para quem observava de perto, a matemática não fechava. Faltavam peças. Faltava o magnetismo internacional de Memphis Depay e a explosividade incansável de Yuri Alberto. Imagine a cena. O grupo que lutou por mais de 45 minutos na final da Supercopa caminha em direção à parte interna. É o ritual do regenerativo, uma dança lenta de recuperação. Mas nos campos de treino, onde o som das travas na grama costuma ser o metrônomo da esperança, o silêncio em torno das duas maiores estrelas era perturbador. A imprensa buscava o ângulo, os drones sobrevoavam, mas o gramado estava órfão. O Corinthians é um organismo vivo. Quando um órgão vital para de pulsar, o corpo inteiro sente. A ausência de Depay e Yuri não era apenas uma nota de rodapé no boletim médico. Era um mistério que ganhava corpo a cada minuto que passava sem que eles cruzassem a linha branca do campo 1. Por que esconder os protagonistas após o maior triunfo da temporada? A resposta curta é protocolo. A resposta real é uma batalha silenciosa contra o próprio limite humano. Depay, o homem que carrega o peso de uma nação e de um investimento milionário, não estava ali para brincadeiras de posse de bola. Ele estava submerso em processos que a ciência moderna tenta usar para enganar o cansaço. E Yuri? Onde estava o menino que corre por 10? O sumiço deles criou uma névoa de incerteza. Enquanto os reservas e aqueles que jogaram pouco se matavam em exercícios de força e dinâmicas táticas sob o olhar atento da comissão, o vazio deixado pela dupla titular gritava. Era como uma orquestra que tenta tocar uma sinfonia sem os primeiros violinos. O som sai, mas falta a alma. E a alma do Corinthians, naquele momento, estava trancada em salas de fisioterapia e quartos de isolamento, lutando contra inimigos invisíveis que o torcedor comum raramente considera. Nós costumamos olhar para jogadores como Yuri Alberto e Memphis Depay como se fossem personagens de videogame. Apertamos o botão e eles correm. Mas a realidade é muito mais cruel. Yuri Alberto, o atacante que parece ter energia infinita, foi derrubado por algo que nenhum zagueiro conseguiu parar, uma virose. Enquanto você comemorava o título, Yuri lutava contra a desidratação, contra as dores no corpo e a fraqueza que transforma um atleta elite em um homem comum. A virose não escolhe o escudo que você carrega no peito. Ela ataca o sistema, drena o estoque de glicogênio e deixa o corpo em estado de alerta. Trazê-lo a campo naquele estado seria um crime, seria expor a joia do clube a uma lesão muscular que poderia custar meses de temporada. E então temos Memphis. O caso dele é ainda mais cirúrgico. Ele é a armadura de vidro, um jogador de técnica refinada, mas que exige uma manutenção que beira a engenharia aeroespacial. O trabalho regenerativo de Memphis no dia 3 não foi apenas uma massagem ou um banho de gelo, foi um processo de reconstrução celular. Cada sprint dado na Supercopa deixou microfissuras em seus músculos. A comissão técnica sabe que se Memphis forçar a barra agora, ele quebra. E o Corinthians não pode se dar ao luxo de ter seu maior investimento assistindo os jogos da arquibancada. O que ninguém te conta é que existe uma guerra fria entre o desejo do jogador de estar em campo e a prudência do departamento médico. Existe uma tensão no ar.
O Corinthians tem o Capivariano pela frente e logo depois o Atlético Paranaense. O calendário é um monstro faminto que devora ligamentos e tendões. O regime secreto ao qual eles foram submetidos, na verdade, é uma estratégia de preservação de patrimônio. Enquanto os outros suavam a camisa no trabalho de posse de bola e força, Memphis e Yuri estavam vivendo em um mundo de sensores, exames de sangue para medir a CK, creatina quinase e monitoramento cardíaco constante. Eles estavam lá, mas não estavam presentes. O sumiço no CT foi um ato de gestão de crise preventiva. A verdade choque é que o Corinthians, campeão, é um time exausto, no limite da sanidade física. E a estratégia de mantê-los longe dos holofotes é o último escudo que resta para garantir que a glória da Supercopa não seja o último suspiro de um time que gastou tudo o que tinha para levantar aquela taça. No final das contas, o futebol não é apenas sobre os 90 minutos que vemos na televisão, é sobre o que acontece no silêncio do CT, nas salas climatizadas onde a dor é tratada em segredo. Memphis Depay e Yuri Alberto não sumiram por descaso. Eles foram retirados da linha de frente para que possam lutar amanhã. A grandeza do Corinthians hoje não reside apenas em sua sala de troféus, mas na inteligência de saber quando parar. Porque um guerreiro que não sabe descansar é um guerreiro que não sobrevive à guerra. A verdade foi revelada. A estratégia é o silêncio. A arma é a recuperação. E enquanto o mundo duvida, o timão se cura. A pergunta que fica para você, torcedor, é: você prefere seus ídolos em campo hoje ou garantidos na batalha de amanhã? Você concorda com essa estratégia de esconder os craques para preservá-los? Ou a peso da camisa exige que eles estejam em campo em todos os treinos? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é o que move a paixão desse clube.